Pode sentar, querido. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Eu recebo essa palavra, pastor. Nós estamos dentro desse ambiente profético que Deus, de verdade, nesses dias, nós estamos em dias de cumprimento. Nós estamos acessando coisas sobrenaturais em Deus. Quero agradecer ao pastor Ricardo, a pastora Néia, sua esposa, pastor Ricardo. Primeira vez no domingo aqui, né? E quando o pastor falou comigo já ontem, e esses dias, vocês esperaram aquele, Renato, veio outro, mas é o mesmo. Veio outro mais jovem. De fato, são dias de cumprimento. Deus está nesse lugar. Primeira coisa, por que eu acredito que Deus está nesse lugar? Porque Ele disse que onde estiverem dois ou mais reunidos, o nome dEle, Ele estaria presente. E segunda coisa, nós entendemos o ambiente profético onde Deus está. E tudo que o pastor orou, veio a calhar com palavras que nós temos recebido nesses dias. Nós vamos acessar coisas gloriosas como igreja nesses dias. Breve, vocês vão saber, de fato, isso que o pastor Ricardo, vocês vão ouvir falar, o que isso que ele acabou de orar aqui, que Deus está fazendo na nossa comunidade de fé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus fala, Ele tem compromisso com o que Ele fala. É por isso que eu digo que Deus não fala muita coisa, porque Ele se responsabiliza com aquilo que Ele fala. E abra sua Bíblia, vamos no livro de João, capítulo 4. Aleluia. Esses dias são dias, pode crer nisso, irmãos, dias de cumprimento. João capítulo 4. Quem achou, diga amém. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo Jesus não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra margem da Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, junto à uma idade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio a mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e eu lhe daria a água viva. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor, por a tua palavra que é viva e eficaz. Que ela seja de fato mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes nessa noite. Traga clareza nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós nos submetemos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Quando o pastor me convidou para estar ministrando aqui, eu comecei a orar e o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, os meninos estavam tocando aqui e eles estavam cantando essa canção: dai-me de beber, pois tenho sede. Então, quem tem sede? Então tem água aqui nessa noite para matar a nossa sede. Quando eu cheguei que esse menino estava cantando isso, eu digo: Deus de fato vai fazer algo extraordinário, porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, quando de fato Ele encontra corações sedentos. Tudo que Deus precisa é de um coração sedento nesses dias, de corações famintos. E na minha visão, esse é o texto mais lindo da Bíblia. Eu olho para esse texto, eu sou apaixonado por esse texto. É um texto onde, para mim, o encontro mais maravilhoso da Bíblia. E nós estamos diante de um texto onde o Senhor Jesus, Ele sai de uma cidade, Ele está indo para outro lugar. E se você
parar e analisar esse texto, você vai ver que havia outras rotas mais perto para Jesus acessar a Galileia. Mas Jesus decide, o texto fala assim, era necessário que ele passasse por Samaria. Nesses dias Deus vai encontrar pessoas chaves para afetar cidades, para a glória do nome dele. Jesus ele vai mudar a rota para te encontrar. Jesus está mudando a rota de algumas pessoas aqui, para te encontrar no caminho e ativar uma chave espiritual no seu espírito, e você será a resposta de Deus para a sua cidade. Deus vai nos entregar cidades. E não é, irmãos, Deus não está, muito preocupado com quem Ele vai usar. Ele só precisa encontrar uma pessoa que tem fome. Ele só precisa encontrar pessoas que talvez ninguém dá nada. Nós estamos aqui diante de um Deus que está indo e muda a sua rota. Na verdade, Jesus sabia que ele ia encontrar aquela mulher. E aí a primeira coisa que nós precisamos aprender é, de vez em quando nós vamos ter que liberar os discípulos. E nós vamos ter que ficar só. E Jesus, ele estava cansado, e ele libera os discípulos. Ele fala assim, vão comprar comida, eu vou ficar aqui. E os discípulos vão. E eu não sei se você já assistiu esse episódio de The Chosen. Toda vez que eu assisto esse episódio, eu fico emocionado. Isso aquece o meu coração. Se você não assistiu, assista esse encontro de Jesus com essa mulher. E essa mulher vem, irmãos, e a Bíblia diz que ela vem ao meio-dia. Não era normal ninguém buscar água ao meio-dia. Eu lembro que eu cheguei na cidade de Simões Filho, eu tinha 3 anos de idade, e quando eu cheguei em Simões Filho, 3 anos de idade, não tinha água encanada. E se fazia necessário buscar água numa fonte que tinha perto da minha casa. E eu lembro que muitas e muitas vezes eu carregava balde para encher túnel de água. Mas ninguém ia buscar água ao meio-dia. Ninguém ia buscar água ao meio-dia. Porque meio-dia o sol está quente, o calor está escaldante. Mas essa mulher, ela vai buscar água ao meio-dia, porque essa mulher é uma mulher para a sociedade marginalizada, mal vista, descriminalizada. Então ela estava cansada de talvez ir buscar água de manhã cedo. E as pessoas, ela chegava ali, as outras mulheres olhavam para ela com um olhar de julgamento. Olhavam para ela com um olhar de desprezo. Olhava para ela com um olhar de condenação, de acusação. Mas imagina, aquela mulher chega naquele dia. Diga assim, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Deus pode virar uma chave aqui no coração de pessoas, e pessoas entrarem em coisas sobrenaturais. E naquele dia, aquela mulher vai chegando perto desse poço, e ela vê um homem. E ela olha, ela vem cabisbaixa, baixa a sua cabeça, toda sem graça, aquele homem está lá parado. E eu acredito que ela não ia falar com ele, porque ela é uma mulher discriminada, e eles não se falavam. E de repente aquele homem, irmãos, a voz, em nome de Jesus, que Deus abra os nossos ouvidos nessa noite, para que nós possamos ouvir essa voz, a voz mais doce, a voz que cura, a voz que restaura, a voz que traz vida aos mortos, a voz que ressuscita o morto, a voz que chegou diante de uma pedra, de um homem que estava morto há 4 dias, e disse, Lázaro, vem para fora. Essa voz entra no ouvido daquela mulher e diz, filha, me dá um pouco de água. Filha, me dá um pouco de água. Irmãos, eu acredito que aquela mulher se tremeu toda. E ela estava ali, ela de repente olha, e agora começa uma luta entre a alma e o espírito. Jesus está ali representando o espírito, aquela mulher está totalmente vivendo uma vida na carne. E o espírito começa a falar para ela, filha, me dá água. E ela vira para Jesus e fala assim, não é possível, ele deve estar falando com outra pessoa. Talvez ela olhou para o lado, desprezada, marginalizada, discriminada, mal vista, uma mulher qualquer, que vinha meio-dia, no horário que não se ia. Jesus parou na beira do poço nessa noite para matar a tua sede. Ele está aqui. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Tudo que Deus começa, Ele termina, irmãos. Tudo que Deus começa, Ele termina.
E na beira do poço está aquele homem. E ela olha assim: como é que pode? Você está falando comigo, eu sou uma mulher samaritana. Você é um judeu. E aí então começa um diálogo. E Jesus os conhece. E aquela mulher falou. E se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que aquela mulher falou para Jesus toda a verdade. Então houve um diálogo que não está tudo escrito. Ela falou quem ela era de verdade. Mas ela falou isso depois que Jesus acessa o coração dela, porque Ele é aquele que tem o poder de acessar o seu coração. Ele é o único que tem poder de ir nas áreas mais escuras da nossa alma e trazer luz, porque Ele é a luz do mundo, e não existe lugar escuro em nossa alma que Jesus não possa trazer luz. A voz mais doce, uma voz que não condena, mas uma voz de amor. Uma voz que não usa, uma voz que não busca interesses próprios, mas uma voz que ama. Me dá água. E ela disse assim: como é que você pode estar falando comigo? Agora presta atenção nesse versículo 10, ele fala assim: Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem está aqui nessa noite. Se você soubesse quem está aqui nessa noite, se você soubesse quem parou aqui nessa noite, você me pediria e eu te daria água viva. Como a irmã começou orando, qual é a sua sede? Ele tem água para matar. Qual é o tamanho da sua sede? Se você soubesse quem é que está falando com você, irmão. Nós precisamos entender que eu aprendi isso no meu início de fé, numa igreja batista tradicional. Meu pastor falou assim, todas as vezes que essa palavra é aberta, você precisa entender que Deus fala. Ele falou, se uma criança chegar aqui, eu aprendi isso, irmãos, e ele lê um texto, Deus já falou comigo. Então você precisa entender isso, a voz de Deus está sendo ecoada nesse lugar. E aí o que é que vai fazer a diferença? É a resposta que eu dou ao que Deus está falando. E o que é que Deus está falando? Se você soubesse quem é que está aqui, todas as vezes que vocês adentram a esse salão e vocês adoram a Ele, e Ele vem, Salmo 68 diz que todas as vezes que o meu povo se junta e começa a levantar canções de adoração, Ele vem, e Ele está aqui. Então nós precisamos ter consciência de que nós estamos diante do Deus que é todo poderoso. Nós não estamos em qualquer lugar, irmãos. Nós não estamos em um lugar comum, nós estamos diante da sala do trono de Deus. Há uma movimentação de Deus sobre esses dias, sobre essa casa, sobre a igreja do Senhor. E aquilo que nenhuma geração viu, nós iremos ver. Deus irá derramar sua glória sobre Salvador, e nós seremos voz de Deus para o Brasil e para as nações. Mas Deus precisa encontrar alguém com fome nesses dias. Deus precisa encontrar alguém com sede nesses dias. Alguém que está disposto a fazer coisas diferentes, acessar ambiente diferente, porque todo mundo já tinha acessado alguns lugares, mas havia um lugar chamado Samaria, em que os fariseus não tinham ido. Jesus foi num lugar onde eles não iam, e Jesus pensava assim, eu preciso acessar aquele lugar. Talvez tenha algum lugar em Salvador que precisa ser acessado por alguém que está ouvindo a voz de Deus nesses dias. Homens e mulheres que vão fazer coisas diferentes, irmãos. Isso não é doutrina, isso é apenas homens que estão sendo ouvidos, guiados pelo Espírito. Ou você acha que eu tirei minha barba porque eu quis? Eu tinha 12 anos sem tirar minha barba. E eu estava numa conferência e Deus falou assim, faça um sacrifício para mim. Eu relutei no dia. Depois Deus falou comigo de novo. Domingo passado tinha um profeta lá na igreja que ele estava pregando, um menino novo. Lá na nossa comunidade Deus tinha levantado um profético. E ele estava pregando e Deus falou assim, até quando você vai relutar? Deus não usa pessoas normais. Não tem como ser crente normal, irmão. Não existe normalidade no evangelho onde Deus chama um profeta e diz assim, você vai andar 3 anos com a bunda de fora.
É normal. Não é normal. Imagine Isaías, 3 anos. Não tem normalidade no Evangelho. Não tem normalidade de Jesus chegar para um cara e falar assim, ó, vá. Aí o cara chega lá desesperado, Jesus, os caras estão cobrando imposto. Está cobrando, vai lá, joga um anzol. Você vai pegar um peixe. Tem uma moeda na boca desse peixe. Não tem normalidade no Evangelho. Eu lembro que eu estava no Espírito Santo. E nós chegamos na cidade do Espírito Santo. E nós estávamos evangelizando. E as pessoas não se convertiam. E nós começamos a orar. A minha líder falou assim, nós vamos orar, agora jejuar uma semana. Nós jejuamos por uma semana. E quando nós estávamos jejuando, Jesus entrou na sala. Eu vi Jesus entrar na sala. E Jesus falou assim para mim, irmãos, e eu era um crente batista tradicional. E não tenho nada contra os irmãos, mas eu era. Então eu tinha 5 anos sem usar uma bermuda e sem usar camiseta. E Jesus falou assim comigo, vá para a praia. Eu tinha 5 anos sem ir para a praia. Eu tinha ouvido que para a praia era pecado. Eu falei com minha líder, Jesus mandou ir para a praia. Lá em Vitória, Espírito Santo. E ela falou, então vai para a praia. Eu fui para a praia. E eu cheguei na praia chovendo. E tinha um rapaz surfando. Eu fiquei olhando aquele rapaz surfando. E de repente aquele rapaz veio, saiu da praia, ele chegou perto de mim. Ele fez assim, ele fez, e aí, mano, beleza? Beleza. Ele falou, e aí, qual foi? Eu falei, não estava vendo você surfar, achei legal, até então eu estava voando, não estava entendendo nada. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que você não vai entender, você só precisa obedecer. Você não precisa entender, você só obedece. Se você sentar comigo e já ouvir as loucuras que Deus mandou fazer, irmãos. Eu conversando com aquele cara, e o cara falou, você surfa? Eu falei, não. Ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou de Salvador. Ele falou, cara, Salvador tem um bocado de surfista bom. Eu falei, tem. E eu não estava entendendo nada. Ele falou, mas você não surfa, velho, você é doido, você mora em Salvador, praia onda massa, meu sonho é em Salvador. Surfar. Aí ele falou assim, pastor, você conhece algum surfista? Eu falei, conheço o melhor surfista do mundo. Ele, de verdade? Eu falei, Aí desceu o fax, né? Aí eu entendi porque que ele me levou para a praia. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, velho, ele andou sobre as águas sem prancha. Ele andou sobre as águas sem prancha. Ele falou assim, como assim, doido? Eu falei assim, ele andou sobre as águas sem plancha. E ele mandou vir de Salvador para dizer para você que ele te ama. E ele tem um projeto de salvação sobre a sua vida. E ele na hora jogou o baseado no chão, que ele tinha acendido baseado. Ele pegou meu braço e falou assim, vamos na minha casa. Eu digo, agora. Entrei no carro daquele cara, chegou numa mansão, ele morava numa mansão. E quando eu entrei no carro com ele, na mansão, a mãe dele saiu e disse assim, já trouxe outro maconheiro? Eu digo, não, dona. Eu fui no quarto daquele rapaz, o quarto todo escuro, tudo pintado de preto, caveira, demônio. Esse cara chorava, e a mãe dele gritava lá de baixo. E eu coloquei a mão na cabeça daquele menino, ele ficou endemoniado, Jesus libertou, para a gente encurtar a conversa. Esse rapaz hoje é pastor da igreja lá no Espírito Santo. Porque Deus é aquele que faz o que o homem não faz. Deus é aquele que age do jeito dele. Então Jesus é aquele que atravessa uma cidade, muda a rota para encontrar alguém que talvez ninguém pensava encontrar. Para encontrar uma mulher, porque ele precisava acessar Samaria. E se ele acessa Samaria direto, ele podia ser apedrejado, porque ele era judeu. E havia uma guerra entre judeus e samaritanos. Então Jesus, que você sabe que de vez ele não tinha nada, ele não podia acessar Samaria. E ele queria salvar aquela cidade. E aí a mulher fala assim, você não tem como tirar água, porque o poço é fundo. Eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e falar assim, é fundo. O poço do vazio da sua alma que você tem tentado preencher, mas até hoje você não encontrou o que preenche o poço vazio da sua alma. Mas nessa noite você está diante daquele que vai acessar a sua alma e trazer cura para o seu coração. Então Jesus olhou para o poço da alma daquela mulher. E aí quando Jesus fala isso, ela fala assim, aí ela já está chapada, né, irmão?
Agora eu acho que essa mulher agora já está rodando de um pé só, entrando em mistério, ela fala assim, ó. Aí Jesus agora vai curar ela, mas para Jesus curar, ele precisa confrontar. Jesus precisa confrontar ela. Aí ela está indo embora, Jesus falou assim, ó, vai, quer água? Chama teu marido e vem. Jesus sabe, irmãos, quais são as áreas de fraqueza das nossas vidas. Mas Jesus agora não está condenando ela, Jesus está restaurando o interior daquela mulher. Porque ele é diferente. A palavra de Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para curar. E eu tenho certeza que a voz de Deus, ela foi tão acessível ao coração daquela mulher, que ela podia dizer, tá bom, eu vou chamar meu marido. Mas ela fala assim, eu não tenho marido. Jesus falou assim, disseste bem, agora começou o processo de libertação da sua vida, porque você falou a verdade, mulher. Aí Jesus fala assim, você já teve 5, você já teve, e esse que você tem não é seu. Mas agora você está diante do 7º, do homem perfeito. 6 não deu certo, mas você está diante do 7º, número da perfeição, número de Deus, 7. Você está diante do 7º homem, que não vai te usar, que não vai te usar, que não vai te condenar, que não tem uma palavra de condenação, mas tem uma palavra de vida para o seu interior, que tem uma palavra de restauração para o seu interior, que tem uma palavra de cura para a sua família, porque Jesus restaura aquela mulher e restaura a família dela. E agora aquela mulher já está, e a Bíblia diz que ela imediatamente ela larga o cântaro, aquilo que ela carregou por toda a vida, aquele peso que aquela mulher carregou por toda a vida. Agora ela larga aquele cântaro, porque ela entendeu, não é dessa água que eu preciso, a água que eu busquei toda a minha vida, a água que eu sentia a necessidade, eu encontrei nessa tarde ou nesse meio-dia, e agora eu tenho vida dentro de mim. Ela larga o cântaro, ela acessa a cidade, pessoas chaves. Deus tem me falado muito nesses dias, Deus vai encontrar os gadarenos de Salvador e as samaritanas de Salvador, e vai acessar cidades, bairros, locais, para a glória do nome dele. São pessoas chaves. É por isso que nós precisamos discernir, ter discernimento, porque são pessoas problemáticas, irmãos. São pessoas que ninguém dá nada. São pessoas que, sabe, que não tinha mais jeito. Até que um dia se encontrou com um homem que disse, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, no último dia, o dia da grande festa, ele se apresenta. Jesus, um lindão, o homem mais lindo, o homem fascinante. Ele é fascinante, irmão. Ele é fascinante, ele está nos chamando para sair da vida normal, para acessar pessoas chaves, gente que você vai olhar assim, não tem jeito, não dá conta, não dou conta. Meu pastor falava assim, ó, Renato, bicho, lá em Goiânia, você tem um ministério de curva de rio. Eu falava assim, por quê, pastor? Ele disse, só para tranqueira perto de você. Eu falei, fazer o quê? Só que quem para perto de mim e anda nos passos que eu ando, Deus tem transformado em grandes homens de Deus. É fácil, Renato? Não. Mas não é na minha força. É o Senhor. É o Senhor. Sabe? Eu saí, eu estou aqui. Eu tenho um menino de 19 anos que chegou na comunidade, criado na Assembleia de Deus, um menino que estão sendo ativados no profético. Mateus está aqui.
Porque eu estou aqui, esses meninos têm sido ativados num manto profético, num ambiente profético, onde eu falei para eles assim, eu só vim aqui, pastora, pregar hoje, por honra e respeito a você. Então eu falei assim, está na hora de eu sentar e me calar, porque Deus está levantando na casa filhos maduros que têm uma palavra mais forte do que a minha, então eu vou sentar. E aquele que Deus usou o Senhor para falar aqui, breve nós vamos dar notícias do que Deus está fazendo lá. Nós estamos dentro de uma palavra. Tudo que nós precisamos para manifestar aquilo que Deus tem para fazer não é dinheiro, é uma palavra. Nós não nos movemos por dinheiro, nós somos movidos pela palavra, uma palavra de vida, uma palavra de cura e de restauração. Irmãos, não tem como Deus não fazer tudo que Deus tem falado com a gente. Deus tem trazido. Tinha um profeta do Rio Grande do Sul, tudo que o pastor orou aqui, esse cara, ele chegou na igreja e falou assim, é isso aqui. Sindral, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Nós vamos tocar cidades. Nós vamos ver a glória de Deus tocar cidades. Mas nós vamos precisar de fome e sede. Nós vamos precisar fazer coisas loucas. Nós vamos precisar voltar à igreja a jejuar e orar como nunca. Como nunca. Nós não precisamos, irmão, nós não precisamos de uma nova palavra. Nós precisamos fazer aquilo que um dia nos mandou fazer. Nós temos que parar de ser uma geração que está buscando uma palavra, outra palavra, outra palavra. Nós já temos uma palavra, nós precisamos caminhar naquilo que Ele já falou. Deus não precisa falar algo novo se Ele já falou. Deus não vai fazer algo novo para você se você não consegue obedecer aquilo que Ele já falou para você. Para que você quer uma nova palavra se você ainda não andou naquilo que Ele já falou com você? Sabe por que essa mulher sai de casa destruída e volta para casa como uma missionária? Essa mulher chega em Samaria, uma mulher desacreditada, ela chega assim, eu encontrei um homem. E talvez alguém olhou para ela, mais um, ela disse, não, eu encontrei um homem, que ele tocou na minha vida, e eu não sou mais a mesma. Eu não encontrei qualquer homem, eu encontrei um homem, que olhou para mim, e disse tudo sobre a minha vida. Ele é o profeta, e nós estamos diante dele nessa noite. Então eu não sei quantos, sabe quantos, o que você espera mais dele? Nós só precisamos ser obedientes, andar naquilo que Ele já nos falou. As nossas estruturas, sabe, elas serão remodeladas pelo Espírito Santo. Deus vai derramar vinho novo, mas Deus precisa encontrar odres novos. Nós não podemos andar com a mentalidade velha diante daquilo que Ele já falou. Mude de mente, metanoia, corações feridos, aquecidos pela glória de Deus, irmãos. Nós não temos um propósito, Deus tem um propósito, nós somos apenas cooperadores da seara do Senhor. Será glorioso. As pessoas vão começar a olhar para mim e para vocês e assim, ele está fazendo algo que ninguém nunca fez. Ele está acessando cidades que ninguém nunca acessou. Nós não vamos ser mais uma igreja covarde, irmãos. Nós não vamos ser mais uma igreja covarde. E eu tenho orado, Deus, não me deixe ser apenas um saudosista. De que há 19 anos atrás, o tráfico atirando dentro de cima do morro, e nós estávamos ali, 5 meninos orando, e o tráfico atirando, e nós estávamos ali, porque nós éramos destemidos. Esses dias eu estava com o Micael aqui, subindo a ladeira da montanha, e eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Porque há anos atrás eu subia de madrugada essa ladeira aqui, falando do teu amor para essas mulheres que ficavam aqui. Cadê a igreja? Deus só está esperando alguém que tem fome para Ele ativar uma chave no seu coração. Deus só está esperando alguém que vai dizer assim, eu quero dessa água. Me dá de beber. Eu tenho sede. É de algo que você nunca experimentou. Tem algo que essa igreja, a igreja de Jesus, não experimentou. E que Ele está sentado na beira do poço, esperando alguém que vai dizer assim, eu tenho sede, eu estou disposto, eu vou deixar o cântaro, eu vou abandonar a velha vida, eu vou deixar o que for necessário para eu acessar aquilo que o Senhor está fazendo. Isso vai nos custar
Tudo. Isso vai nos custar a nossa vida. Isso vai nos custar abrir mão de muitas coisas, irmãos. Deus não só quer te abençoar. Deus quer abençoar uma cidade através da sua vida. Se você vier a esse lugar apenas pensando no que Deus pode fazer na sua vida, você está pensando da forma errada. Porque o que Deus pode fazer na sua vida pode afetar a sua família, pode afetar seu bairro, pode afetar a sua cidade. Sabe, não querendo ser saudosista, mas nós estamos esperando daqueles crentes que dizem assim: fulano está diferente. Fulano agora é diferente. O que é que você tem? Eu preciso disso que você tem. O que foi que aconteceu com você, Renato? Não é porque eu mudei de roupa, é porque Ele mudou meu coração. É porque Ele acessou meu coração ferido, machucado, destruído, rejeitado, e Ele trouxe vida, e Ele trouxe cura. E agora eu sou uma extensão do reino de Deus para o lugar onde eu estou, porque o que Ele fez em mim, agora Ele vai começar a fazer através de mim. Eu não vou mais precisar, pastor, vem aqui. Não, eu sou a resposta de Deus para o lugar onde eu estou. Por quê? Porque eu fui ferido por uma palavra de Deus. Eu encontrei o homem da beira do poço e ele matou minha sede. Eu encontrei o homem da beira do poço e ele curou minhas feridas. Eu encontrei o homem da beira do poço e ele não me usou. Eu encontrei o homem da beira do poço e ele disse tudo sobre mim, mas ele apenas não disse tudo sobre mim. Ele disse agora uma nova história que estava escrito no seu livro. Salmo 139 diz: todos os meus dias estava escrito no seu livro, antes mesmo de eu existir. Existe uma história de Deus escrita no livro dele a respeito da minha vida e da sua vida, antes mesmo de você existir. E ele quer contar para você por que você está aqui, por que você sai da sua casa e vem aqui, querido. Então o que nós precisamos? Permitir de que Ele nos dê dessa água. E é isso que Ele quer fazer nesses dias. Encontrar homens e mulheres que estão com sede. Sede de algo que nunca ninguém provou. Homens e mulheres que vão fazer coisas que ninguém nunca fez. Homens e mulheres que vão acessar lugares que ninguém nunca fez. Eu acho que esse tempo de cumprimento também é um tempo de transição, onde Deus está pegando os pais e dizendo: senta, porque seus filhos vão fazer aquilo que vocês começaram. Porque o ministério de Jesus é um ministério de extensão, porque Ele andou por 3 anos aqui, depois Ele disse para os discípulos: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Só que os discípulos começaram a se dispersar. Mas Jesus é Jesus. O que Ele começou, Ele termina. Aí Ele vai e aí Ele volta. Aí Ele encontra Pedrão pescando a noite toda. E Pedrão sai do barco a noite toda e ele sai triste, desiludido. Os de Emaú nem conhecia mais ele. 12 quilômetros. Os caras andaram com ele 12 quilômetros. Irmãos, quando você sai do lugar que Deus mandou você ficar, você perde o sentido, a razão e deixa de ouvir a voz de Deus. Não reconhece mais quem Ele é. Sabe o que é 12 quilômetros? Os discípulos andando com Jesus, eles não reconheceram Jesus. Então agora está todo mundo disperso. Só que aquele que começou a boa obra, aquele que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Pedro, e aí, tem algum peixe aí? Não, eu não pesquei nada. Volta para o barco. Aí você sabe a história. Só que tem um negócio desse texto que chama muito a minha atenção, e eu vou terminar com isso. Ele volta, pega um bocado de peixe, depois eles vão para a praia, assam o peixe, eles falam assim: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria. É um tempo de maturidade, igreja. Mas agora
alguém vai pegar na tua mão. E você não vai mais fazer o que você quer da sua vida, Pedro. Aí ele faz assim, Jesus é demais. Ele fala, e aí, você me ama? Ele te ama. Você me ama, Pedro, mesmo? Imagina, irmão. Alguém que você decepcionou, olhando para você, dizendo assim, você me ama? Eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Aí ele disse assim, Senhor, o Senhor sabe. Ele falou, você me ama, mas você desistiu e foi pescar. Mas eu te amo e não desisti, estou te dando uma nova oportunidade. Vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar das minhas ovelhas, foi para isso que eu te chamei. Porque você parou, mas eu não paro, que eu comecei na sua vida. O homem da beira do poço não parou o que ele começou na sua vida. Talvez você parou, desistiu, desiludiu, mas Jesus está dizendo assim, eu não parei. Estou aqui dizendo para você que eu sou um Deus de continuidade. Aquilo que eu começo, eu termino. Está disposto a recomeçar? Está disposto a entrar naquilo que de fato você nasceu para ser? Um discípulo de Jesus. Uma discípula de Jesus. Pessoas que vão acessar cidades, mas que beberam da água da vida, que vão afetar a história de vidas, irmãos. Tudo isso aqui é bom, mas um dia nós estaremos diante dele. Breve nós cantamos isso aqui. E o salmista diz assim, que ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, esse nasceu lá. Esse nasceu no ministério da pastora Né, esse nasceu no ministério do pastor Ricardo, esse nasceu no ministério, esse nasceu lá. Jesus não vai querer saber quantos carros você teve, quantas igrejas você fundou. Deus vai fazer assim, quantas vidas você afetou por causa da minha vida que estava dentro de você. Quantas vidas foram afetadas por causa daquilo que eu coloquei. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra diz assim, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo ao cativeiro e ele deu dons aos homens. Todo cristão nascido de novo carrega um dom de Deus. E esse dom é para alimentar pessoas, é para cuidar de vidas, é para restaurar famílias. Fique de pé, nós vamos orar. Cadê o povo? Toca aqui ainda. Pastor, o que é que eu preciso? Você só precisa abrir seu coração. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa ter sede. O que eu preciso fazer? Eu só preciso permitir que a vida de Deus, o zoe de Deus, afete a minha mente. Pode tocar aí, e transforme toda a minha vida. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite. Espírito Santo, nós reconhecemos que muitas vezes nós estamos fracos, abatidos, nós estamos feridos, machucados, mas os Seus olhos de amor estão sobre esse lugar nessa noite. E eu acredito que nesta noite o Senhor está trazendo a consciência da Tua vida sobre esse lugar. Senhor, encontra pessoas famintas e sedentas aqui nessa noite. Encontra os sedentos e famintos dessa cidade, desse bairro aqui nessa noite. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós só queremos ser resposta do Senhor nesses dias. Nós só queremos acessar alguns lugares nessa cidade que ainda não foram acessados. Lugares que talvez nós passamos e temos medo, mas o Senhor vai nos encorajar nesses dias. O Senhor vai encorajar essa casa nesses dias. Que o espírito de coragem venha sobre esses irmãos aqui nessa noite. Espírito de coragem venha sobre pessoas aqui nessa noite.
Senhor está nos transicionando do lugar da dor e da vergonha para o lugar da glória. Carregadores da tua glória que andarão sobre as ruas desse bairro, ou aonde eles morarem e onde eles passarem, haverá vida, haverá cura, sinais e prodígios, haverá manifestação da tua glória. Ouça que as ruas de Salvador serão tocadas pela tua vida, a sua casa será cheia da glória de Deus, a sua vida, a sua família será tocada pela glória de Deus. Você tem fome e sede? Diga: Senhor, eu quero dessa água nessa noite, eu quero beber. Eu quero beber porque eu quero transbordar para aqueles que estão. Deus começa a revelar agora no seu coração pessoas que precisam disso que você carrega. Deus começa a revelar pessoas que precisam beber aquilo que você bebeu e mudou a sua história. Pessoas que precisam beber do que você bebeu. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Pessoas que precisam beber disso. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar Em outras fontes. Quantos querem isso? Não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi teu chamar, tu és. Porque a minha alma esperou. Mata a nossa sede nessa noite, Jesus. Fonte da vida. Mata a nossa sede nessa noite. Messias, o meu Salvador. Como nós estamos no culto da família, eu quero orar por sua família. Eu quero abençoar a sua casa nessa noite. Eu quero declarar que a sua casa vai experimentar dessa água pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei o que está passando na sua casa. Eu sei que o Deus, o homem da beira do poço, foi à minha casa, uma casa destruída, e Ele mudou a história da minha casa. Então, se você está aqui nessa noite e você precisa disso, Sem me ouvir, eu não quero orar por a igreja, eu quero orar por você, que aí, se você está aqui nessa noite e você nunca bebeu dessa água, eu quero te convidar a vir aqui nessa noite. Se você quer beber dessa água, quer ter Jesus como aquele que mata a tua sede, dai-me de beber, pois tenho sede. você está aqui nessa noite, eu quero orar por sua família. Em outras fontes não precisarei aqui voltar. Alguém quer nessa noite? Uma vez que eu já tu Você está aqui nessa noite, não resista à voz de Deus que te chama para sair desse lugar. Você pode nessa noite beber disso. Você pode experimentar disso. Alguém? Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu ouvi teu falar, porque